Um golpe de Estado da Suprema Corte no Brasil. Esse foi o título do artigo assinado pela jornalista Mary Anastasia Grady no Wall Street Journal. Assunto para o nosso correspondente internacional Ivan Kleber. É mais um texto que escancara ao mundo a politização do STF e as ações abusivas e monocráticas de Alexandre de Moraes a partir da instauração do inquérito das fake news. É o que a gente vai ver agora com o nosso querido Ivan Kleber. Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geisiane, e como sempre uma saudação especial a toda a nossa audiência aqui do Jornal da Oeste. Isso mesmo, Mary Anastasia Grady classifica um golpe de Estado da Suprema Corte no Brasil e ela vai além. Ela diz que o ministro Moraes está censurando críticos e prendendo oponentes sem nenhum controle político. Se essa notícia fosse uma referência à Coreia do Norte ou Cuba, sem citar o Brasil, nós imaginaríamos que ela estaria falando de algum desses países, mas ela está falando do nosso país. No artigo, a Mary Anastasia Grady faz uma construção, e você fez muito bem na introdução, falar da questão dos inquéritos das fake news, porque justamente a Mary Anastasia Grady, ela volta até 2019, trazendo pontos ali críticos das decisões da Suprema Corte, começando pela indicação de Toffoli, que deveria ter sido de alguma maneira sorteado, e caiu direto ao ministro Alexandre de Moraes. E olha só, Geisiane, ela também cobra o Senado. Ela disse que se há 6 anos atrás, 5 anos atrás, lá em 2020, o Senado tivesse executado o seu trabalho, talvez a situação do Brasil agora não seria essa. Ela vai além, ela até destaca, olha, você pode ou não, não importa o que você pensa do senhor Bolsonaro, ela se refere assim ao Bolsonaro, mas que realmente a situação é crítica. Ela fala até que, olha o termo que ela utiliza no artigo, que os ministros estão embriagados pelo poder e que a Suprema Corte tornou-se política. Então é um artigo, na minha opinião, eu que acompanho o trabalho dela já há alguns anos, a volta e meia ela escreve, não é, sobre o Brasil, mas na minha humilde opinião, Geisiane, é o artigo mais forte, mais crítico em relação à situação do Brasil que ela já publicou. Neste artigo, ela também traz algumas críticas, e aqui é o nosso dever jornalístico, não é? É repercutir isso, à questão de El Salvador, onde o presidente Bukele foi aprovada uma lei que ele pode se reeleger indefinitivamente. Então ela também alerta para essa questão da democracia em El Salvador. Agora, Geisiane, antes de devolver para você, eu quero lembrar a nossa audiência aqui de que este já é o 3º artigo crítico às atuações do ministro da Suprema Corte, melhor dizendo, na mídia internacional só na última semana. Isso que eu tenha verificado. Pode ser que tenhamos até mais do que 3. Esse do Wall Street Journal, outro, um dos principais jornais de Washington, o jornal The Hill, onde o colunista também aponta que as decisões e as ações de Donald Trump em relação ao Brasil são corretas. E também tivemos o Le Monde, jornal francês, na semana passada, citando e questionando se Alexandre de Moraes, ou de Moraes, como eles falam, não foi longe demais. É impressionante como a mídia internacional, aparentemente de 10 dias para cá, 15 dias para cá, parece que caiu um véu que tapava os olhos da mídia internacional sobre a situação do Brasil, e muitas pessoas, mundo afora agora, estão descobrindo o que está acontecendo no nosso país, Geisiane. Se o jornal fosse australiano, nós poderíamos fazer a velha piadoca, né? Na Austrália já é golpista. Mas, Ivan, olha só, eu quero que você fale também a respeito de um trecho bastante importante, que é quando eles falam a respeito, quando ela fala a respeito de Venezuela. Ela fala o seguinte: copiam Hugo Chávez consolidando o controle sobre instituições democráticas enquanto estão populares, para depois prender adversários ou forçá-los ao exílio. Então faz uma comparação ali muito prática. A gente que está aqui no Brasil, a gente sempre faz essa brincadeira, não sabe se a notícia é do Brasil ou da Venezuela, Ivan. E aí gostaria que você comentasse a respeito desse ponto, também unindo com aquela informação que você trouxe para a gente aqui no jornal na semana passada, dos Estados Unidos estarem considerando entrar mesmo na Venezuela por conta do narcotráfico, que é considerado terrorismo pelos Estados Unidos. Isso mesmo, Geisiane, não é só a Mary Anastasia Grady. Outros analistas políticos, mundo afora, veem essa comparação entre a Venezuela e o Brasil. Nós, brasileiros, talvez, aí nesse ponto, por estarmos dentro do problema, a gente talvez não tenha uma magnitude, não é, total da questão, da comparação
com a Venezuela, mas é realmente muito semelhante, por isso que a Mary Anastácia Algreide traz isso, que foi como o chavismo foi ocupando o poder na Venezuela até se tornar uma ditadura como é hoje, né, de Nicolás Maduro. Principalmente na questão judicial. Vale lembrar que o Nicolás Maduro chegou a ampliar o número de juízes da Suprema Corte justamente para que ele pudesse ter a maioria. Pouca gente sabe, mas por um período de tempo, a Venezuela teve 2 Supremos. Um, porque os ministros acabaram, né, os ministros que não concordavam com as ações de Hugo Chávez tiveram que sair do país e continuar operando a Suprema Corte de fora do país, e o Tribunal Chavista. Agora prevalece, obviamente, o Tribunal Chavista, mas aparentemente o homem do bigode aí que está aparecendo na tela, e não sou eu, tá? Sou registro, é o Nicolás Maduro. Ele deve estar muito preocupado. Obviamente que quando nós temos uma decisão do governo americano em relação a sanções, em relação, como foi a Lei Magnitsky, ao ministro Alexandre de Moraes, e outras decisões nesse campo, tudo é muito público. Através até mesmo de perfis oficiais, a gente fica sabendo de tudo. Agora, quando entra no campo militar, as operações são mantidas em segredo. Vale lembrar que a operação dos Estados Unidos no Irã, a gente só ficou sabendo porque o Trump publicou nas redes sociais dele, olha, fizemos o ataque, e os pilotos estão voltando para casa são e salvos. Então, quando nós temos aí sai da questão diplomática e começa a entrar no campo militar, fica mais difícil, obviamente, a gente ter informação. E, aparentemente, este é, sim, o plano da administração Trump, eventualmente, ataques pontuais em bases dos cartéis da América Latina, Geisiane. Fabi Barroso, nós estamos com o nosso queridíssimo correspondente internacional Ivan Kleber, reverberando o artigo que saiu no The Wall Street Journal, e a gente ainda precisa colocar mais uma informação aqui, Fabi, e aí passo a palavra a você para fazer bate-bola com o Ivan Kleber, que é a forma como ela menciona a dobradinha PT e STF, mostrando que a imprensa está bastante atenta, a imprensa internacional está bastante atenta também a esse conluio. O termo correto é esse, usamos outros termos como uma boa ditadura, como forma de eufemismo. Mas é um conluio ali, a dobradinha, ela fala da compreensão, a palavra usada é compreensão com a esquerda, enquanto a direita enfrenta a mão de ferro da justiça. Sua pergunta ao nosso querido Ivan Kleber. Boa tarde, Ivan, seja bem-vindo aqui no nosso jornal Hoje Só com Mulheres. Você entrou aqui na tarde florida, embora, né, temas bem difíceis para todos nós. Vamos lá. Esse artigo eu acho que é bem importante, porque mostra, primeiro, que muitos de nós, até nós mesmos, às vezes apostamos na nossa complicação brasileira, né, de estrutura, de misturar temas, de não ter os poderes separados como deveriam, e talvez achar que, de uma forma geral, o mundo não compreenda, mas esse artigo realmente da Anastácia realmente foi um divisor de águas, porque mostra aí, né, vários apontamentos, e esse que a Geisiane nomeou por final, eu acho que é excelente começarmos exatamente por aí, do conluio do Supremo com o PT e de outros também, provavelmente vão chegar também a órgãos da imprensa nacional, que parece mais mídia estatizante, não é? E a minha pergunta vai bem nesse sentido, será que existe aí já uma opinião um pouco em relação ao mundo, não interna, mas externa, de que o Brasil sofreu interferência americana, né, e que esse conluio que estão apontando entre PT, entre STF, também vai parar, por exemplo, vou usar o exemplo aqui, o ministro Barroso, que admitiu pedir ajuda para os Estados Unidos. Isso mostra a esquerda americana operando, né, e é isso que parece que tem essas denúncias, até por isso também os alertas, nossa, além das sirenes atrás de você, por isso que vem os alertas dela nesse sentido em relação a outros países aqui da América Latina. Perfeito, doutora Fabi, sempre uma alegria compartilhar a tela da Oeste com você. E eu vou pegar um gancho naquilo que eu estava ouvindo antes de entrar aqui com vocês, da doutora Josiane, sobre a questão do reconhecimento das eleições. Quando você fala em alerta, doutora Fabi, casa com isso que a Josiane falou antes, porque se a gente pegar esse artigo, os outros artigos que eu mencionei, a apresentação do Mike Banks lá na semana passada, esse ex-agente da CIA que trouxe aquela apresentação na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, as recentes publicações de autoridades americanas, principalmente o Christopher Landau, dizendo que estamos num bico sem saída.
tudo isso conectado um com o outro leva a uma possibilidade real de sim, as eleições do ano que vem não serem reconhecidas pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm influência para que outros países também não reconheçam o resultado das eleições do ano que vem. Eu vou dar só um exemplo do que poderia, do impacto que é os Estados Unidos não reconheceram o resultado de uma eleição. Citando de novo aqui a Venezuela, né? Os Estados Unidos não reconheceram o resultado das eleições da Venezuela. Portanto, isso permite os Estados Unidos realizarem a seguinte operação. Existe uma definição de 1975 do governo americano de que não se eliminam chefes de Estado. Esse seria um dos motivos pelo qual o Ayatollah Khamenei não foi eliminado na guerra Israel e Irã. Acontece que o Nicolás Maduro não é reconhecido como chefe de Estado porque os Estados Unidos não reconheceram o resultado das eleições. E, portanto, uma operação como essa, não à toa, tem ali uma recompensa equiparável à recompensa que foi colocada no Osama Bin Laden. Olha, eu quis trazer esse exemplo para a nossa audiência entender a importância, o que significa os Estados Unidos não reconhecerem o resultado de uma eleição. Dito isso, doutora Fabi, a Mary Anastácia, ela tem um trabalho, uma montanha para escalar, na verdade, nesse artigo, porque você imagina para um americano médio que está lendo o artigo, que não acompanha a política diariamente, espera aí, mas como que um partido tem proximidade com a Suprema Corte? Nos Estados Unidos não é assim. O Partido Republicano e o Partido Democrata não tem esse tapete vermelho para entrar e sair da Suprema Corte quando querem, quando eventualmente precisam, enfim. Outros pontos que ela traz ali, até mesmo da indicação de um ministro da Suprema Corte ter todo esse poder, a questão do impeachment de um ministro da Suprema Corte, que não é algo simples. Nos Estados Unidos isso é raríssimo da gente sequer cogitar. Então, ela nesse artigo, doutora Fabi, usando um linguajar mais simples para as pessoas entenderem, é como se ela estivesse desenhando a situação do Brasil para o leitor dela, para o leitor do Wall Street Journal. Gesiane, eu devolvo para você. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.